Irmãos, a paz de Deus. Eu dando uma passeada aí nos vídeos do YouTube, irmão, encontrei o irmão Josafá, esse vídeo do irmão Josafá, questionando acerca das mudanças que o Braz fez no Inário 5, nos pontos 1 e 2, que se trata da Bíblia e da Trindade. Aí eu gostaria de analisar esse vídeo com os irmãos, porque tem muitos que têm dúvida, e hoje nós vamos tirar as dúvidas de alguns que tiver boa vontade de aprender, vai aprender alguma coisinha. Analisa tudo, irmão, que vai acontecer aqui hoje nessa análise desse vídeo do irmão Josafá, e retém o que é bom. Porque se alguém não tem a revelação de tudo, tem que conhecer a história, tem que examinar, tem que buscar conhecimento na história também. Senão fica perdido e confuso quando acontece uma mudança dessa aí. Uma correção que o Braz fez nesses pontos de doutrina, muitos espantam, ficam chateados e ficam até igual o irmão Josafá, achando que a congregação está confessando a mesma fé. E na realidade é uma mudança e uma correção que já era para ter acontecido há no mínimo 104 anos atrás. Nosso querido irmão José, que nos perdoe em nome do Senhor Jesus, usar parte do vídeo dele para mostrar o absurdo da adulteração do nosso primeiro ponto de doutrina, que tem apenas o objetivo de negar a divindade de Jesus Cristo, que é um desvio herético absurdo, é uma apostasia infernal, porque a nossa doutrina diz claramente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? E que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, hoje, a Irmandade inteirinha não acredita na divindade de Jesus Cristo. Jesus é considerado por nossa Irmandade como Filho de Deus, mas não é Deus, né? E esse desvio doutrinário veio em função de que a maçonaria tomou o controle da igreja e perverteu as nossas doutrinas. O primeiro ponto de doutrina, que antigamente não tinha como provar isso, mas hoje deixa eu ver o meu inário onde é que está. Não estou achando, né? O meu inário. Mas se você abre lá o seu inário, veja lá, compara o inário número 5 e compara o número 4, o primeiro ponto de doutrina e o segundo ponto de doutrina. Saiba o seguinte, é o esforço deles em negar a divindade de Jesus Cristo. Eles não creem que Jesus é Deus. Deus encarnado, Deus que se fez homem. Entendeu? Então, é muito importante a gente compreender bem, né, a origem destas crenças diabólicas negando a divindade de Jesus, que tiveram origem num Novo Testamento, um Novo Testamento grego, né, produzido por esses homens, esses três homens, Tischendorf, Hort e Westcott, conhecido como o Novo Testamento crítico, né? Veja bem, considerando que o Senhor lá em Jeremias, capítulo 1, verso 12, ele diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Eu cuido da minha palavra. Eu estou observando para que ela se realize
na história da humanidade. E o Senhor Jesus diz lá em Mateus também: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. No vídeo anterior eu prometi falar mais cuidadosamente a respeito desses homens aí, Westcott e Hort. E é o que nós vamos fazer agora. Veja aí a minha promessa. Você está vendo estes dois homens aí? Estes homens foram Hort e Westcott. Tá? Eles se uniram a esse alemão chamado Tischendorf para reunir documentos e produzir um manuscrito conhecido como manuscrito crítico, e que deram origem às mais diferentes Bíblias modernas que negam a divindade de Jesus Cristo. Falaremos com mais detalhes a respeito destes homens num próximo vídeo. Falaremos oportunamente. Bem, então vamos agora ver a respeito das Bíblias, das diversas versões que existem aí, que você talvez tenha na sua casa, ou pode adquirir se quiser. Então veja bem, a Bíblia que a congregação tem como boa e verdadeira para nós é a versão de João Ferreira de Almeida. Todas as Bíblias produzidas até o começo do século passado, elas eram baseadas num texto grego conhecido como textos receptus. E foi um Novo Testamento grego, resultado do trabalho de Erasmo de Roterdã. Todas as Bíblias de todas as nações, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Áustria, na Tchecoslováquia, na Rússia, todas as Bíblias foram produzidas, baseadas, fundamentadas nesse texto grego, conhecido como texto receptus. Quero lembrar você que está vendo este vídeo da promessa que o Senhor fez a Jeremias, lá no capítulo 1, verso 12, onde ele diz: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Eu velo pela minha palavra, quer dizer, eu tenho cuidado, eu cuido da minha palavra. Eu estou atento a respeito daquilo que eu tenho falado, daquilo que eu disse. O Senhor Jesus mesmo falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Confiados nesta promessa, devemos compreender que Deus jamais permitiria o que quer que fosse pudesse suplantar, substituir a sua revelação, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E a profecia diz também que no final dos tempos haveriam falsos profetas negando a palavra de Deus, a revelação. As heresias surgiriam para confundir o povo de Deus. E isso começou a aparecer em meados do século passado, em termos de novas versões da Bíblia.
Mas existem outras Bíblias que até contradizem e são diferentes do que diz a Bíblia João Ferreira de Almeida. Então vamos entender isso aí, um pouquinho, né? Porque o meu conhecimento, a informação que eu tenho a respeito, também é muito pouca. Mas eu vou tentar trazer alguma luz a respeito. São 3 as famílias das Bíblias, tá? São 3 as famílias das Bíblias. Os manuscritos originais da Bíblia foram todos eles perdidos. Eles não existem mais. Então o que nós temos são cópias de cópias. Algumas delas são muito antigas e algumas delas são menos antigas. Há basicamente 3 famílias de Bíblias. Ou melhor, nós vamos ver que de fato são 2 famílias. Aquelas que estão na base, as mais antigas, tiveram todos os seus manuscritos perdidos. Então o que nós temos são cópias de manuscritos anteriores. Agora, no que diz respeito à Bíblia, que levou até a versão King James na língua inglesa, essas Bíblias vêm de uma família central. Trata-se de manuscritos perdidos do texto tradicional. Esses manuscritos vêm das versões siríacas e da gótica. Trata-se do Códice W e do Códice A. E então há uma grande maioria de textos existentes que compõem os manuscritos do Novo Testamento. Nós estamos falando de aproximadamente 1900 manuscritos deste bloco central, dos quais eventualmente temos a versão King James e qualquer outra Bíblia, exceto a Bíblia Católica Romana e a Bíblia dos Jesuítas. Toda a Bíblia do mundo que foi escrita antes de 1914. Muito embora o áudio está um pouco prejudicado, mas eu creio que deu para você perceber que a grande maioria das versões bíblicas que nós, no mundo, que nós tivemos até 1914, todas elas foram versões produzidas com base nos manuscritos dessa família central que você viu aí, né, a fotografia, que está assinalada com um oval na cor amarela. Bom, veja bem, você deve guardar muito bem o seguinte, que Deus é suficiente para preservar a sua palavra ao longo dos séculos. Evidentemente que, por ser a revelação de Deus, aos homens, a Bíblia, ao longo dos séculos, sofreu agressões, sofreu ataques. O Velho Testamento enfrentou manuscritos, documentos espúrios, né? E foram rejeitados pelos judeus, porque os judeus tinham a direção e a guia de Deus para decidir aquilo que tinha inspiração divina e o que não tinha inspiração divina, né? Os ministros da igreja primitiva estabeleceram os livros que nós temos aí no Novo Testamento como inspirados por Deus, né? E estas versões aí, esses livros, sofreram também ataques, né? Houve muitas cartas e evangelhos apócrifos, né? E a igreja decidiu quais aqueles que mereciam a confiança de como os livros inspirados por Deus. Mas a igreja primitiva sofreu ataques, né? A igreja na Idade Média sofreu ataques. E hoje a Bíblia da igreja, a Bíblia adotada como verdadeira pela igreja da Idade Média, também sofreu ataques. E hoje também está sofrendo ataques. Então, dessa família central, veio o texto Receptus de Erasmo de Roterdã, e do qual resultou nas Bíblias, uma delas a João Ferreira de Almeida, adotada pela congregação, e a versão King James, que é considerada uma das Bíblias mais fiéis do mundo, né? Veio dessa família central até 1914. Depois temos esta outra família de Bíblias,
Veja. Que deu origem à versão Douay, que é basicamente a versão dos jesuítas, e os ancestrais da versão ocidental que se perderam. Aí você tem a velha versão latina, você tem a versão da Vulgata Latina, que o Papa declarou ser infalível. Você tem o Códice D, o Códice D2, o Códice E2 e a versão Douay de 1582, que foi escrita para conter a reforma. Então, nessa segunda família, nós temos a Vulgata Latina, temos a Bíblia de São Jerônimo, que foi a Bíblia que o Papa encomendou, já para defender a Igreja de alguns movimentos reformadores, né? E que ele declarou ser esta Bíblia a verdadeira revelação de Deus. E depois aparece lá no final a Bíblia Douay, que foi uma Bíblia que o Papa encomendou exatamente para combater os reformadores da Idade Média, né? E é a Bíblia que os jesuítas apreciam. Temos agora a terceira família. Essa terceira família é que está trazendo, é a arma usada pelos homens agora nos nossos dias para combater a Bíblia que tem sido adotada pelo cristianismo ao longo dos séculos. É essa terceira família aí. Então, a terceira família, que tem como ancestral a família alexandrina. O original também se perdeu, é claro, como veremos. E você tem alguns documentos interessantes e relativamente novos, mas normalmente são documentos velhos que foram encontrados recentemente. O Papiro 75, o Códice B, são dois deles. Então você tem o Papiro 66 e o mais famoso de todos, que é o Códice Aleph. E desta pequena família de 4 manuscritos, você tem a versão revisada em inglês, a versão padrão americana, a versão padrão revisada, a Bíblia em inglês contemporâneo e várias novas Bíblias que estão surgindo em diversas línguas ao redor do mundo, que são baseadas nesta família de manuscritos. Nos dias que nós vivemos, a Bíblia está enfrentando a oposição, que foram as versões bíblicas produzidas, resultado desse Códice Aleph, que foi encontrado em 1859 por um homem chamado Tischendorf. Tá? Que se uniu a um professor universitário chamado Hort e um bispo da igreja anglicana chamado Westcott. Eles produziram uma versão do Novo Testamento grego, conhecido como a versão do Novo Testamento grego de Westcott e Hort, que contradiz em muitas partes e porções o texto que nós encontramos lá no texto Receptus, que é base da Bíblia que nós adotamos na congregação e que da qual faz parte, da família da qual faz parte todas as Bíblias que foram produzidas e editadas até o ano de 1914. É conveniente, então, sabermos um pouco de quem foram esses homens, esse camarada chamado Hort e esse outro aí, chamado Westcott. Vamos ver, então. Agora, vamos falar desses dois cavalheiros, Westcott e Hort. Esses são os dois homens que escreveram, com base nesse manuscrito antigo, o texto grego que serviu de base para todas as traduções modernas. Quem eram esses dois cavalheiros? Vamos então ver o testemunho destes homens. Estes homens nem eram crentes, nem acreditavam no que a Bíblia diz. Eles participaram de sociedades secretas, diversas sociedades secretas, inclusive, muito provavelmente, da maçonaria. Fundaram uma sociedade que praticava
fenômenos espirituais, invocavam espíritos, estavam atrás de clarividências, experiências psíquicas. A Madame Helena Blavatsky frequentou estas reuniões destas sociedades e dela ela tirou os fundamentos da sua teosofia para a criação da nova era. Eles não acreditavam no relato do livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 3. Eles não acreditavam no Éden e na queda de Adão. Eles acreditavam em Darwin e na teoria da evolução. Hort chega a declarar que considerava imoral a doutrina de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Hort não acreditava na divindade de Jesus Cristo. Muito bem. O que você vai ver agora são trechos de cartas de um livro escrito pelos filhos de Westcott e de Hort. Um livro onde constam as cartas trocadas entre eles e outras pessoas com as quais eles se relacionavam. Westcott nasceu em 1825. Hort nasceu em 1828. Eles foram membros da Igreja Alta que pertence à Igreja da Inglaterra. Eles foram amigos durante os seus estudos na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Trabalharam juntos por 30 anos no assunto do Novo Testamento grego. Westcott foi elevado a bispo de Durham, na Inglaterra, e serviu por um tempo como capelão junto à Rainha Vitória. Hort foi mais lembrado como professor de divindade na Universidade de Cambridge. Westcott não acreditava na criação do universo conforme relatado no livro de Gênesis. Em 1852, Hort fundou a Sociedade para as Pesquisas Psíquicas e ele já trabalhava com outros grupos na investigação de espiritismo e outros fenômenos psíquicos, como telepatia, clarividência e etc. Mais um trecho de carta onde prova que eles viviam consultando mortos e investigando esses efeitos espirituais. Esta carta mostra que Hort frequentava várias sociedades, tinha aquela sociedade espírita e também frequentava uma sociedade secreta que provavelmente era a maçonaria. Novamente, outro testemunho dos filhos de Westcott e Hort a respeito da Sociedade Psíquica para Pesquisas do Sobrenatural. Leia, entenda, consulta a mortos. Hort acreditava na evolução. Hort considerava a versão da Bíblia autorizada como sendo cópias falsas da Escritura Sagrada. E queria fazer um Novo Testamento grego que não chocasse muito as pessoas, as crenças das pessoas, fazendo pequenas modificações aqui e acolá, e somente entrar em choque com o texto recebido se fosse mesmo muito equivocado. Hort considerava vil o Novo Testamento grego resultado dos textos receptos de Erasmo de Roterdã e agradecia porque tinha manuscrito mais velho, mais antigo,
Esse manuscrito é o Códice Aleph, encontrado numa lata de lixo em 1859. Um manuscrito todo corrompido. E foi jogado fora porque ele havia sido apagado e reescrito muitas vezes, tornando inútil. Nesta carta encontramos um depoimento de que a russa Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da teosofia, que é a doutrina da nova era, ela colheu as informações na Sociedade para Pesquisas Psíquicas. Tanto Hort como Westcott rejeitavam a ideia da infalibilidade das Escrituras. E Hort chamava a doutrina da substituição de Cristo na cruz do Calvário como imoral. Westcott rejeitava o relato de Gênesis, o capítulo 1 até o 3, e Hort adorava Darwin e rejeitava a divindade de Jesus Cristo. Westcott confessou numa carta dirigida à sua namorada que era mariólatra, adorador de ídolos. Aqui na sua carta, Hort declara a sua crença que o homem é Deus, conforme acredita a maçonaria. Aqui ele fala para avançar na elaboração do Novo Testamento de uma maneira cuidadosa, a fim de não ter muita contradição. Hort declara não acreditar na história do Éden e no pecado de Adão. Estamos vivendo agora, neste nosso tempo, a última batalha, a última guerra contra a Bíblia, a palavra de Deus. Estas crenças de que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus, que ela não é toda inspirada por Deus, tem como base este evangelho grego, produto da mente desses dois homens, que nem testemunho de cristão esses homens têm. Fizeram aí um texto pervertido. E veja o efeito. Por exemplo, a Sociedade das Testemunhas de Jeová, antigamente, a Bíblia deles era a nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida. Só que toda ela interpretada de uma maneira herética. E lá por final do século XIX, 1880, por aí, ou então no comecinho do século XX, 1905, 1910, eles fizeram uma nova Bíblia, baseada nesse Novo Testamento de Westcott e Hort. Por quê? O Novo Testamento de Westcott e Hort é bem do jeitinho das heresias que eles acreditam. Na realidade, todas essas seitas e igrejas que rejeitam a divindade de Cristo, eles abraçam esse Novo Testamento, produto desses dois homens aí, que viviam na prática do espiritismo, consultando mortos. Então veja, o ataque à Bíblia como a infalível palavra de Deus é uma arma do diabo, que tem por objetivo destruir o testemunho de Jesus Cristo. Pois se você consegue convencer as pessoas que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus, que ela tem partes que são inspiradas por Deus e tem partes que é produto da mente do homem, você tem destruído aí o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a razão destes homens perverterem o nosso primeiro ponto de doutrina. Entendeu?
Bem, mas eu recomendo que você veja o vídeo inteirinho de onde eu extraí estas mensagens aí, esses textos aí. Veja o vídeo inteirinho, que chama-se Ataque Total. Número 13. A Guerra das Bíblias. Veja esse vídeo na sua totalidade para compreender melhor aquilo que eu estou explicando aqui.